Aleluia. Quero só concluir essa parte que eu acho que é muito importante. Não posso deixar ficar para trás, porque nós temos estado a falar sobre a lei, a graça, etc, etc. E nós vimos semana passada que o fim da lei é Cristo. E se eu não explico, se não continuo a passar, nós podemos estar a entender mal. E então, eu queria falar sobre isso nessa tarde. Aqueles que me escutam online, onde quer que esteja, que Deus os abençoe ricamente. E o título da mensagem é uma pergunta. O que aconteceu ao Velho Testamento? Eu uso como uma passagem para a introdução Jeremias 36. Jeremias 36, versículos 22 e 23. Pai amado, nós estamos gratos pela Tua palavra, estamos gratos pela presença do Teu Espírito. Senhor, nós não queremos entristecer o Teu Espírito, não te queremos entristecer, mas queremos que Tu nos ajudes, Pai. Queremos fluir contigo, Senhor, para a Tua glória e para a bênção daqueles que nos escutam nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Jeremias 36. Jeremias 36, versículos 22 e 23. Não tem Bíblia? Ok. Ok. Diz assim: o rei estava sentado na casa de inverno, o rei Jeoaquim, na casa do inverno, pelo 9º mês. Frio, né? E diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro da palavra de Deus, peço perdão, do pergaminho, cortou o rei com um canivete de escrivão, cortou a palavra, rasgou a palavra, e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo, todo aquele pergaminho, se consumiu no fogo que estava no braseiro. Quantos hoje rasgam a palavra de Deus e lançam no braseiro? Quantos hoje acham que a palavra de Deus não é importante e simplesmente vêm-se livres dele pensando que não precisam da palavra para nada? Quantos hoje, e certamente nós já ouvimos pessoas a falarem assim: isto é Velho Testamento, o Velho Testamento já foi substituído pelo Novo, o Velho Testamento não é para nós hoje. Quantos já ouviram isso? Pois eu tenho novidades. Manejar-se bem a palavra do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, devemos saber manejar bem a palavra de Deus. Mas manejar-se de uma forma em que se exclui, propositadamente, se exclui certas partes da palavra, da Bíblia, caminhando com Deus só com aquela palavra que a gente aceita, é absurdo e é muito imprudente, porque todo o Velho Testamento faz parte da palavra de Deus. É como se nós estivéssemos a rasgar folhas da Bíblia. Então, amados, e esta exclusão, eu diria, na minha opinião, imprudente e irresponsável, tem impedido o corpo de Cristo de viver, de saborear mais bênçãos diárias na sua vivência com Deus, no seu dia a dia. Amém? E os que ensinam essas coisas criaram assim uma arrogância, e desculpe o português, uma autossuperioridade, em que quem ensina isso acha que, aliás, não estão dispostos a ouvir pessoas dizer que estás errado isto, estás errado, estás mal, muito menos a palavra de Deus dizer que eles estão errados, porque eles acham, no coração deles estão certos, não é? Estão sendo sinceros, mas na verdade estão sendo sinceramente errados, ou errados sinceramente, não é? Então, este tipo de ensinador ou de mestre que exclui algumas partes da palavra de Deus, a pouco e pouco, eles vão deixando mais e mais palavra para trás.
vão deixando cada vez mais e mais palavras para trás com o tempo, amém? Até que chega o dia em que eles acabam por dispensarem a palavra de Deus, começam a ensinar outras coisas, amém? E, tal como fez os reis hoje aqui, rasgam a palavra e lançam para o fogo. Então, à medida que as pessoas forem progressivamente dispensando as Sagradas Escrituras, irmãos, chega o dia em que se nós o fizermos, vai chegar o dia que nós simplesmente não queremos mais a palavra. Esse é um dos maiores erros que nós podemos cometer em nossas vidas. Céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Pensem os homens que pensarem. Acreditem os homens aquilo que acreditarem. Tenham eles opiniões disso e opiniões daquilo. A palavra é a verdade. Amém? Então, eu sou mais daqueles que aceito o ensinamento do apóstolo Paulo, lá em Atos, como ele diz, olha, eu estou quase a partir, estou quase a ir para Jesus, e, olha, vamos ler, Atos 20, versículos 26 e 27. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos. Por que ele diz isso? Eu estou inocente do sangue. Se alguém dizer que eu não sabia, não pode dizer, porque eu o ensinei. Porque, versículo 27. Porque jamais deixei de vos ensinar, essa tradução diz toda a vontade de Deus, outras traduções dizem todo o conselho de Deus. Mas nós não podemos só ficar em algumas coisinhas da palavra e deixar o resto para trás. Nós temos que ensinar todo o conselho de Deus. Por mim eu falo. Se é uma coisa que eu ainda não entendo bem, que ainda não tenho revelação, no meu coração não me dá paz, eu não vou pregar isso. Se eu não sei para mim, como é que eu vou pregar para os outros? Eu vou guardar, vou pedir a Deus que me ensine. E depois, quando acreditar que, pronto, já sei manejar bem essa parte da palavra também, glória a Deus, então eu prego. Mas o meu esforço é para pregar, como diz o apóstolo Paulo, todo o conselho, toda a vontade de Deus. Agora, 2 ensinamentos falsos que hoje existem por aí. Primeiro, o Velho Testamento é simplesmente um outro nome para a lei. E logo nós que vivemos no Novo Testamento, não estamos mais debaixo da lei, porque a Bíblia diz que Cristo é o fim da lei. Nós vimos isso domingo passado, não é? E ficam por aí. Não vamos ficar por aqui, vamos continuar. Vamos ver porquê que é assim. Agora, porque Cristo cumpriu a lei, e por isso que Ele já cumpriu, logo isso já não se aplica a nós hoje, amém? Além de que a lei de Deus e a graça de Deus não podem coexistir. Uma coisa é contrária à outra. Ok. No Velho Testamento, o método para a salvação e para se viver uma vida agradável a Deus era através de obras. Mas no Novo Testamento, o método para a salvação e uma vida agradável a Deus é pela fé. Quem é que disse isso? Vamos ver. Mas são ensinos. E é interessante que nem o próprio Senhor nosso Deus e Pai, nem o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nem o Espírito Santo, nem Ele inspirou nenhum dos escritores das Sagradas Escrituras para darem sequer uma única dica, amém? Sobre essas diferenças entre o Velho e o Novo Testamento. A dizer que esquece o Velho agora, acabou o Velho. Nenhum diz isso. E, aliás, na oração do Senhor Jesus, a oração sacerdotal, só o versículo 17, João 17, o Senhor diz o seguinte, Ele diz ao Pai, Senhor, o Pai, santifica-os na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra. Toda a palavra, Velho e Novo Testamento, sim ou sim? Amém? Agora,
O problema surge quando nós olhamos com os nossos próprios olhos, nas nossas próprias opiniões, etc., para o Velho Testamento e o Novo Testamento, como que estão a competir entre si. Eles não estão a competir, eles cumprimentam-se. Eles cumprimentam-se, não é? Foi Deus quem deu o Velho Testamento e foi Deus que deu o Novo Testamento. Amém? Sem nunca ter a mínima intenção do Velho e o Novo competirem entre si. Amém, queridos? Então, é só para sermos equilibrados na coisa de Deus. O Novo Testamento está escondido no Velho Testamento e o Velho Testamento é revelado no Novo. O Velho Testamento aponta para Jesus e o Novo Testamento diz aquele que o Velho Testamento apontava está aqui. Chegou. Amém? Então, é por isso também Jesus diz lá, Mateus 5,17, os irmãos conhecem essa passagem, Mateus 5,17, o Senhor Jesus diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. A lei e os profetas é o Velho Testamento. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Para que cumprir? Para que nós nele pudéssemos também cumprir o Velho Testamento. E já vamos ver como. Agora, assim, também o verão substitui a primavera. Também o outono substitui o verão. Também o inverno substitui o outono. E não destrói. Pois não, o inverno não destrói o outono, pois não. É como que uma continuação, amém, do processo. Agora, o outro ensino, dizem que assim também o Novo Testamento substitui o Velho Testamento e a graça de Deus substituiu a lei de Deus. A lei. Mas não substituiu. Cumpriu-se em Jesus. E vamos ver que nós também devemos cumpri-la. Não é? Agora, se alguém acredita nesses dois falsos, alguns, há de haver mais, mas esses dois falsos ensinos, então, para essas pessoas que acreditam dessa forma, que o Novo Testamento, o Velho já não é para o Novo, nós estamos no Novo, o Velho já não é para nós, então, acho que essas pessoas acreditam que Deus mudou-se do Velho Testamento para o Novo, olhou para o Velho e disse: pá, estava muito errado, tem que fazer outro, vou fazer um novo. Mas Deus não se engana, pois não. Ok? Ele sabe muito bem o que faz. E agora, um outro ensino popular dos nossos dias é que no Velho Testamento Deus era um Deus zangado, irado, vingador. Não é? E agora, através da obra da cruz, essa obra da cruz, através do Senhor Jesus, apaziguou a sua ira e agora está mais calminho. Agora já não é um Deus distante, agora Ele é um Pai. Será que Deus se arrependeu? Olha só. Por que será então que no Antigo Testamento ou no Velho Testamento Deus diz, lá em Malaquias 3, versículo 6, o Senhor diz: eu, o Senhor, não mudo. Vamos lá ver. Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque eu tenho graça, eu tenho amor, eu não mudo nisso. Por isso vocês não são consumidos. Então é Deus irado, zangado? Eu, o Senhor, não mudo. No Novo Testamento, Hebreus 13, versículo 8. Também tínhamos Tiago, etc. Mas vamos ler Hebreus 13, 8. Que diz simplesmente que Jesus Cristo, nosso Deus, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Jesus Cristo não muda. Deus é imutável. Amém? Não muda. Então, dessas duas escrituras nós concluímos que ambos os testamentos, tanto o Velho como o Novo Testamento, nesse testamento, Deus nos diz que Ele é imutável, que Ele não muda. É como Ele diz: eu sou o que sou. Eu não mudo. Eu sou o que sou. Disse Jesus lá para Moisés no Antigo, e disse Jesus em João: eu sou. Não é? Eu sou assim. Amém? E é assim que Ele é. Perfeito. Sabe por que Ele não muda? Porque quem é perfeito não precisa mudar.
Porque já é perfeito. Vai mudar para quê? Se vai mudar, se é perfeito vai mudar, então vai ser imperfeito, não é? Eu é que preciso mudar porque eu não sou perfeito ainda. Nós precisamos de mudar porque nós somos imperfeitos. A mudança deve ser sempre para melhor, não para pior. Então, ele é o que é. E por isso, tanto a graça, tanto a bondade, tanto o amor que o Senhor tem, quanto a justiça, quanto a severidade do Senhor, fazem parte do caráter de Deus. Amém, queridos? Agora, no Velho Testamento, aleluia, o Senhor mostra, o Senhor deu a lei, porque a lei não serve para mais nada do que para dizer que nós não conseguimos guardar a lei e porque somos pecadores. A lei diz-me que eu sou um pecador. E Deus diz assim, eu quero que vocês aprendam que vocês não conseguem. E para conseguirem estar comigo, você precisa de alguém que eu vou enviar. E o seu nome é Jesus. Que Ele vai abrir o caminho. Ele é a verdade e a vida para vocês. Não é? Então, mostrou severidade no Velho Testamento e também no Novo. Mostrou bondade e amor no Velho e também no Novo. Amém? Deus é um Deus justo e imutável. Eu acredito, já que estamos a falar na justiça, na severidade de Deus, o mundo ainda não viu. O mundo ainda não viu. Vai haver um dia, mas nesse dia vai haver ranger de dentes. Com a severidade que o Senhor vai demonstrar nesses dias. Agora, o eterno plano do Senhor nosso Deus para a salvação é a espiritualidade. Nós sermos espirituais, porque Ele é Espírito. Amém? Sermos espirituais para sermos seus filhos, nascermos dEle. Amém? Pela sua palavra, que é a semente. Não é? Que nós nascemos de novo. Agora, pelo facto de uma das características de Deus ser enfatizado numa passagem, Deus, sei lá, mostra-se um pouco zangado ou que com alguém faz acontecer coisas. Agora, não é razão para nós pegarmos naquela passagem e dizer assim, Deus é assim mesmo, toda a Bíblia. Deus é Deus mau. Não. Deus é um Deus justo. Amém? Deus é um Deus justo. Ah, Deus é gracioso. Mas a graça não é licença para pecar. A graça de Deus, o amor de Deus não é licença para eu fazer aquilo que eu acho que vou fazer. Oh, Deus compreende. Não, Ele é superior a mim, eu tenho que me submeter a Ele. Hoje vou fazer assim, vamos fazer assado, vamos simplificar a nossa vida, para servir a Deus vamos fazer assim. Não, você faz aquilo que Deus diz para você fazer, não aquilo que você acha que deve fazer. Amém? Porque Ele é justo ou não? Agora, aleluia, a palavra de Deus diz que ouvindo a palavra, o resultado de ouvir essa palavra resulta em fé em nossos corações, resulta em, como diz o hebraico, em confiança em Deus. Fé em Deus é confiança em Deus, confiança absoluta em Deus. E com essa fé, por causa da graça de Deus, eu sou salvo quando aceito a palavra ou não? Quando aceito o convite de Deus. Eu sou grato a Deus por isso. E é também através dessa fé a única maneira em que eu posso agradar a Deus. Eu não posso agradar a Deus, irmãos, andando quilômetros e quilômetros a pé. Alô? Eu não posso agradar a Deus com obras que Deus nunca mandou fazer. Eu não posso agradar a Deus nomeando este e aquele como não sei o que daquela terra, não sei quantos daquela terra, quando Deus nunca mandou fazer. Ele é o Senhor. Amém? Esta palavra ninguém fala não. Mas nós devemos falar. Amém? Agora, já no Antigo Testamento, Noé achou graça aos olhos de Deus. Uau! Ou é ou não é, ou não é ou não é. Não é? Abraão, tantas vezes que a Bíblia diz, Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado por justiça. Abraão achou graça aos olhos de Deus. E tanto Abraão quanto Noé
viveram antes da lei, ou não? Antes da dispensação da graça, que é a idade da igreja. Agora, meu Pai do céu, Moisés, Josué, sei lá, tantos outros, Samuel, Davi, tantos outros, que viveram durante a lei, durante a dispensação da lei, também eles acharam graça aos olhos de Deus, ou não? Então, também eles foram justificados a Deus mediante a fé deles, ou não? Não foi perante a lei. A lei não salva ninguém, irmãos. Mas a sua fé no Senhor. Agora, os profetas, incluindo o profeta Jeremias, o profeta Chorão, né? Tem lá um livro todo, Lamentações. Chorar, não é? O profeta Chorão, e Jeremias, e Isaías, e outros profetas. Eles falaram da graça de Deus. Eles falaram sobre a fé no Senhor. Amém? Embora tivessem vivido debaixo da dispensação da lei. A lei só servia para dizer que o homem é pecador, porque não consegue cumprir a lei. E precisa de um Salvador, que depois Deus mandou ou não. Agora, aqueles que antes de Jesus creram no Messias que viria, eles nasceram de novo, foram salvos, irmãos. A Bíblia diz que no dia que o Senhor Jesus desceu aos infernos, Ele foi pregar o Evangelho lá embaixo, não foi? Muitos viram-se sair das suas sepulturas a caminho para o céu, crentes do Antigo Testamento. Imagina só Davi a sair da sepultura e diz: olha a cidade como é que está, Jerusalém. E o anjo: ei, não perca tempo, vai, anda cá para cima. Pois, a fé, a confiança em Deus, a dependência de Deus. Agora, se o guardar da lei foi plano de Deus para a salvação no Velho Testamento, então ninguém no Velho Testamento se salvou, porque a lei não salva ninguém. E a Bíblia diz isso mesmo. Vamos lá. Romanos 3, 20. Romanos 3, sim. Versículo 20, diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Já agora põe o versículo 28. Por acaso não vamos ler mais. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Dá para entender? Ok? Agora, também os religiosos dos seus dias que estavam a apertar com Pedro. Pedro foi pregar o Evangelho à casa do Cornélio, gentio, com um monte de gentios ali, não judeus. Ele pregou o Evangelho, o Espírito Santo caiu sobre eles. Oh, meu Deus, eles nasceram de novo, eles foram batizados nas águas, eles foram batizados no Espírito Santo, eles profetizaram, eles louvaram a Deus. Gentios, Pedro, os religiosos. Então tu vais fazer uma coisa dessa? Pedro! Não é? E olha só o que ele diz. A resposta de Pedro. Atos 15, 10. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos, seguidores de Cristo, gentios e judeus, um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Não venha cá com essa coisa, é a lei, é a lei, é a lei. Não é? É a fé no Senhor. Agora, os nossos antepassados aqui é Velho Testamento e nós, Novo Testamento, não é? Dá para entender. Também a mensagem que Israel, os profetas de Israel, etc., no Antigo Testamento, que levaram para outras nações, não foi guardar a lei. A mensagem foi o arrependimento. Arrependei-vos. Amém? Foi fé. Porque é a fé que salva. Por exemplo, nosso amigo Jonas. Jonas, aquele que foge. Jonas. O que eu? Eu sou um judeu. Eu vou pregar a Nínive, cidade dos gentios. Eu?
O artista quis fugir, não foi? Várias vezes tentou fugir. Sabemos o que é que aconteceu a Jonas. Por fim, lá foi. E foi e pregou as boas novas nas ruas de Nínive. E o povo se arrependeu ou não? Aleluia. Ele não foi dizer, guardem a lei. Não. Eles falaram, arrependei-vos e venham ao Senhor. E o Senhor os justificou, ou seja, os aceitou, e poupou porque o Senhor queria destruí-los, não é? Por tanto, o pecado que havia lá em Nínive. Por isso mesmo, usando esse exemplo de Nínive, Jesus dá-se uma estalada sem mão na cara dos religiosos que o perseguiam. Aqueles têm a mania que eles é que estão certos, eles é que são religiosos, eles que buscavam apanhar Jesus para matá-lo, para apedrejá-lo, para sei lá, não é? Olha aí. Falando então a esse tipo de religiosos, Jesus disse lá em Mateus 12, 41. Mateus 12, 41. Os ninivitas, ali onde Jonas foi pregar em Nínive, os ninivitas ressurgirão no juízo, no último dia do juízo, com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Fizeram o quê? Guardaram a lei? Não, arrependeram-se com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Eu que estou a falar convosco sou maior que Jonas, estou-vos a dizer a mesma coisa e vocês não acreditam. Quando os outros ninivitas creram em Jonas, que era menos que eu. Olha só. As boas novas do Senhor já existiram antes da igreja existir. Jonas foi levar as boas novas para Nínive. Amém? E sempre, as boas novas resultou sempre em arrependimento. E Deus os justificava. Os aceitava pela fé, né? No Senhor Jesus. E por isso essa gloriosa porta da salvação, desde Gênesis até Apocalipse, é pela fé. É pela fé, sempre existiu. Eu gosto, por exemplo, o profeta Isaías faz uma pergunta. Ele tem um capítulo 53 de Isaías, que é o capítulo, é conhecido como o capítulo da redenção em Cristo. Fala da cura, fala da salvação, todo o capítulo. Olha só como ele começa o capítulo da redenção. Versículo 1 de Isaías 53. Quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor, o braço do Senhor, o Espírito Santo? Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías pregava as boas novas. Ele não ia lá, tem que cumprir a lei, não. Ele pregava as boas novas para a salvação. Esta pregação, Isaías usa ali, é o Evangelho. Messias, Salvador, Ele é que salva. Amém? E nós devemos ouvir esse Evangelho, porque essa é a semente incorruptível que nasce em nossos corações. Aleluia! E dali nós nascemos de novo quando aceitamos. Nós nascemos de novo. Então, Romanos 10, 16. O apóstolo Paulo, sábio, homem ungido no Senhor, ele diz, infelizmente, mas nem todos os judeus, essa tradução não estou a gostar muito não, mas nem todos têm obedecido, isso, obrigado, essa sim. Mesmo assim, nem todos os israelitas aceitaram o Evangelho. Essa eu gosto. Porquanto declarou Isaías, Senhor, quem acreditou em nossa mensagem? Nem todos os israelitas. Lá porque eram filhos de Abraão, não eram automaticamente salvos. Tem que nascer pela fé, ouvindo a pregação, a mensagem da salvação. Agora, assim, o Evangelho em que nós cremos foi pregado tanto no Velho como no Novo Testamento, irmãos. Olha só, deixa-me que a palavra fale por ela. Hebreus 4, versículo 2. Hebreus 4, versículo 2. Pois as boas novas, o Evangelho,
foram pregadas também a nós, Novo Testamento, tanto quanto a eles, Velho Testamento. Entretanto, a mensagem que eles, Velho Testamento, ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada do cumprimento da lei. Não, cumprimento da fé. Amém? Não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Por isso, muitos deles não foram salvos, infelizmente. Olha, veja comigo Gálatas 3:8. Alguém o viu e se alegrou no dia do Senhor. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, os gentios, anunciou com antecedência as boas novas, o Evangelho a quem? A Abraão, irmãos. Dizendo que por teu intermédio todas as nações serão abençoadas. E Jesus diz que Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aleluia. Boas novas. Nos seus dias, o profeta Isaías também chamava a sua pregação ou a sua mensagem de boas novas. Não é? Veja comigo aqui. Isaías 52:7. Isaías 52:7. Olha aí. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia o quê? As boas novas. Que comunica a todos a paz. Que traz boas notícias. Que proclama a salvação. Que declara a Sião: o teu Deus reina. A palavra do Senhor, pela fé que nasce nos nossos corações, nós somos salvos. Agora, por isso, amados, é impossível nós agradarmos a Deus se não for pela fé. Não é pelos nossos lindos olhos, não é pelas nossas obras. Vou fazer assim a Deus, e vou agradar a Deus, vou fazer isso e vou dizer: Senhor, aceita, é com amor que eu faço. Não, você não vai agradar a Deus assim, porque tem que ser pela fé, não é? Olha aí, tanto no Velho como no Novo. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que Deus se aproxima, que se aproxima de Deus, é indispensável crer que Deus é real e que Deus recompensa todos quantos se consagram a Ele. É pela fé. Amém? É pela fé e não por guardar a lei, obras da lei. As pessoas trocam as coisas, não os valores. Deus nunca trocou os valores. Agora, Hebreus 11. Para mim, eu gosto de chamar Hebreus 11 a galeria dos heróis da fé. Sabe quando você vai num museu, você entra num museu e você vê uma galeria com quadros, os heróis da nação, o rei tal, não é? O príncipe tal, o poeta tal, o pintor tal, o músico tal. Você vê aqueles heróis todos da nação. Para mim, Hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé. Amém? Daqueles que serviram e agradaram a Deus andando por fé. Agora, vamos dar alguns exemplos. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel é o herói da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Por meio da fé, Abel foi reconhecido como justo, justiça de Deus, no momento em que Deus aprovou suas ofertas. E apesar de estar morto, o seu testemunho de fé ainda é eloquente. Ainda hoje estamos a falar da fé de Abel. Aleluia. Hebreus 11, agora vamos saltar, versículo 7. Versículo 7. Pela fé Noé, ou é ou não é, ou não é ou não é. Mas esse é ou não é. Pela fé Noé, quando divinamente orientado, acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, coisas estavam para vir ainda, movido por santo temor,
construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça de Deus, que vem da fé. 120 anos antes do dilúvio, Deus disse para Noé, constrói uma arca. Começa a construir uma arca ali. Eu sei que tu estás longe do mar, eu sei que estás longe do rio, mas começa a construir uma arca aí perto da tua casa. Começa a construir a arca. 120 anos. E Moisés começou a construir a arca e as pessoas olhavam para aquilo, o velho está maluco. Fazer um barco aqui? Tão longe da água? O mar está lá, não sei quantos quilômetros, aqui não há nenhum rio, estamos no deserto. Uma arca? Olha, está doido o homem. Pois é. 120 anos depois, quando veio o dilúvio, é tarde. Não é? Vamos saltar. Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó. Versículo 25. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. O pecado proporciona prazer, mas é por curto tempo, irmãos. Versículo 26. Por amor ao Messias. Moisés, por amor ao Messias, julgou a sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava a sua gloriosa recompensa, por amor ao Messias. Ele próprio diz, virá um profeta maior que eu, referindo-se ao Messias. Agora, podíamos mencionar mais nomes, mas vamos só aqui até Hebreus 11, 32 a 34. Diz assim. Quantos exemplos mais darei? Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por intermédio da fé, não guardar a lei, da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça de Deus, receberam o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, continua, extinguiram a violência do fogo, foram libertados do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Pela fé, irmãos, pela fé. Aleluia, que coisa tremenda. A fé salvadora, depois dela acontecer na vida do homem, ou dos homens, amém? A vida que essa pessoa deve continuar a viver é pela mesma fé, pela mesma confiança em Deus, dependência de Deus, que é a única forma possível de se agradar a Deus, de mostrar nossa gratidão a Deus. Amém? O meu justo viverá da fé. Deus nunca salvou pagãos pelas suas obras doidas. É para Deus o quê? Quem é que diz que é para Deus? Podem fazer o que quiserem, mas se não for a fé, zero, não vale nada. Pode ser religião, as pessoas, tudo bem, mas a religião não te leva ao céu, esquece. E nenhuma obra que os pagãos tivessem feito agradou a Deus, nada. Nós só agradamos a Deus pela fé que vem de ouvir a palavra do Senhor. Amém? Apenas a fé e só a fé, a fé ou confiança total em Deus. Agora, minha pergunta, visto isto, será que é possível a graça de Deus coexistir juntamente com a lei? O que é que acham? É possível. É possível. A obra de Jesus na cruz, a introdução da igreja, a dispensação da graça de Deus,
Todas essas coisas não aconteceram para se acabar com a lei, para se destruir a lei, mas para quê? Para cumprir a lei e complementá-la. Amém? Cumprir e complementar a lei. Sendo assim, se a lei não foi destruída, é porque ela ainda existe, ou não? Ela ainda existe. E coexiste com a graça de Deus. Nós estamos a viver na dispensação da graça de Deus. E coexiste com a graça. Essa graça nunca foi, nem nunca será, a graça de Deus, licença para ilegalidades ou para pecar. Deus é bonzinho, Deus entende. Deus... Não. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Agora, a operação diária da graça de Deus, aleluia, em nossas vidas, à medida que nós vamos caminhando pela fé com Jesus, na palavra do Senhor, em obediência, em submissão a Ele, tal como Jesus cumpriu a lei, nós também vamos cumprindo a todos os dias, vamos cumprindo com a lei. Olha só, em nossas vidas. Porque Jesus é o nosso exemplo. E se Ele cumpriu a lei, nós, nascidos de novo, em cada dia da nossa vida aqui embaixo na terra, nós andamos debaixo da graça de Deus, sim, mas vamos cumprindo com a lei. Nós já vamos ver como. Agora, reparem só, que antes do pecado existir, lá no Jardim do Éden, já existia a lei. Sabia disso? Existia a lei. Quando Deus mostrou para o homem, para Adão, disse, olha, homem, olha aqui, tu vais viver nesse lindo jardim. Tens milhões e milhões de árvores de vários frutos. Podes comer de todas essas árvores. Há uma única árvore que eu te digo, que dessa não comerás, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que comeres dela, certamente morrerás. E vocês dizem, mas por que Deus fez isso? Por que Ele pôs aquela árvore? Porque Deus não é tirano. Deus dá sempre uma escolha. Nós decidimos como é que queremos viver nossas vidas e depois fazemos contas com Ele mais tarde. Ele mostra-nos tudo. E se Ele não pusesse aquela árvore, Ele seria um tirano. Olha só, agora. Deus advertiu, não é? No dia que comeres dessa árvore, certamente morrerás. Mas podes comer de todas as árvores. Ou seja, no meio de milhões e milhões de árvores, digamos, sim, Deus pôs uma árvore. Uma árvore não. Dessa não comes. E essa não de Deus, dela não comerás, não comerás, tem assim uma linguagem que soa, amém? Soa a lei. A lei que diz que não mentir, não cometer adultério, não roubar, não dizer asneiras, não assassinar. Amém? Não comerás. Agora, tanto a graça de Deus como a lei do Senhor foram ambas dadas por Deus, ou não? Deus nos deu a graça e a lei. E por isso, se foi Deus que deu, elas não estão erradas. Ou você acha que está errado? Elas não estão erradas. Aleluia. Tampouco podem ser malignas. Porque foi Deus quem deu. Deus não dá coisas más aos seus filhos. Quem de vós, sendo maus, se o vosso filho pedir, não é? Um peixe, lhe dará uma serpente. Quanto mais o vosso Pai do céu vos dará o Espírito Santo quando pedirdes. Então, é assim. A lei foi dada para ser cumprida. E Jesus foi o primeiro. Ele não veio para destruir, para abolir, ele veio para cumprir a lei. Amém? Como? Através da sua vida na terra, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Ele cumpriu com a lei. E os profetas, que não são lei e profeta, é todo o Velho Testamento. Agora, depois dela cumprida em Cristo,
Também você e eu, que somos crentes, que nascemos de novo, que temos o Espírito Santo a habitar dentro de nós, aleluia, podemos cumprir a lei. Já vamos ver como. Olha aí, outro exemplo que Jesus dá, Mateus 22, 35 a 40. Ele diz assim, para um juiz, o juiz veio falar com o Senhor. Um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus a uma prova. Olha, maldade, hein? Maldade. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência, as tuas forças, todo o teu ser. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Continuando. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Todo o Velho Testamento está sujeito a essas duas leis. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do nosso ser, e amar o próximo como a nós mesmos. O problema está, quanto a amar o próximo como a nós mesmos, que muitas pessoas não têm amor próprio. Eles têm uma autoimagem pobre delas próprias. Elas não conseguem amar. Como é que vão amar o próximo a elas próprias se elas não têm amor para com elas? Outras têm um amor assim, maluco, assim, um narcisismo, não é? Ai, eu estou tão apaixonado por mim. Ai, eu sou maior. Também não. Temos que nos amar ou não? Nós somos o templo do vivo Deus. O Espírito Santo habita em nós. Então, essas duas leis, diz Jesus, a estas está sujeito todo o Velho Testamento, ou seja, a lei e os profetas. Ok? Jesus veio cumprir a lei. Não veio destruí-la. Para que você e eu, como crentes, nascidos de novo, com o Espírito Santo habitar dentro de nós, a pudéssemos cumprir também a lei. Como? Amando a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças do nosso ser, amar o próximo como a nós mesmos. E se nós fazermos isso, nós cumprimos o Velho Testamento. Todo, a lei e os profetas. Amém? Agora, Jesus veio para cumprir a lei e nós, portanto, nele podemos cumprir a lei. Olha, Romanos 3, versículo 31. Romanos 3, 31 diz assim. Apóstolo Paulo é espetacular. Diz assim, anulamos, pois, a lei por causa da fé? Então, se é por fé, vamos anular a lei? Como dizem alguns, não é? E o apóstolo Paulo diz, de modo algum, ao contrário, nós confirmamos a lei. Quando andamos em fé no Senhor. Nós confirmamos a lei. Uau! Então, através da obediência ao Espírito Santo, que habita em nossos corações, nós somos livres de culpa e de condenação, porque aquele que está em Cristo Jesus já não há mais condenação. Amém? Para ele. Que anda segundo o Espírito e não segundo a carne. Agora, Romanos 7, 22. Eu já estou quase a concluir. Romanos 7, 22. Diz assim. O apóstolo diz, pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus, no íntimo da minha alma. Por isso eu amo a Deus sobre todas as coisas. Amo o próximo a mim mesmo. Porque eu amo a lei do Senhor. Versículo 25. Tenho prazer na lei do Senhor. Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com a razão, com a mente, sirvo a lei de Deus, mas infelizmente, com a carne, a lei do pecado. E a maior parte dos crentes, irmão, desculpe o que vou dizer, andam segundo a lei da carne. E é preciso nós mudarmos essa situação em nossas vidas. Os irmãos sabem que na Arca da Aliança, no propiciatório, a arca, sendo feita de madeira de cetim,
representando carne incorruptível, Jesus, coberta com ouro, divindade, era representando Jesus. Havia o propiciatório por cima e dois querubins com as suas asas estendidas uma contra a outra. Sabe, já viram com certeza, né? Uma asa de uma tocava na asa do outro. Agora, esses serafins, aliás, um desses serafins chamava-se Graça de Deus. O outro serafim do outro lado chamava-se Lei de Deus. Interessante, não é? E a graça de Deus e a lei de Deus são ambas necessárias para que eu seja salvo. Porque a lei diz que eu sou um pecador, que eu preciso de salvação. E a graça me leva, mediante a fé, à salvação, ou não? Ok? Então nós chegamos a Deus pelo seu imenso amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que você e eu, como pecadores, nos pudéssemos chegar a Ele, ou não? Na sua graça, Ele nos aceita. E nós declaramos a palavra, sim, eu recebo a palavra, e nós nascemos de novo. Agora, nascidos de novo, com o Espírito Santo habitado dentro de nós, batizados no Espírito Santo, nós começamos a caminhar na justiça de Deus, a viver na justiça de Deus, amando a Deus com todas as forças do nosso ser, amando o próximo como a nós mesmos, cumprindo assim a lei. Aleluia! Graças a Deus. Então, eu não descubro o amor de Deus, nem eu sou feito justiça de Deus, por eu tentar as minhas próprias obras, erradíssimas que elas sejam, e dizer que são justas perante Deus. Eu não sou salvo, irmãos. A religião faz isso, mas essa coisa não salva ninguém. Não salva ninguém. Houve uma pessoa que morreu na cruz, e seu nome é Jesus. E é por Ele. Ninguém mais. Agora, temos primeiro de passar pelo amor do Senhor, pela graça de Deus. Eu só posso ser feito justiça de Deus, a ser aceito por Deus, se eu aceitar na minha vida o amor e a graça de Deus que me abre as portas para eu declarar e aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, crendo no meu coração. Por isso o apóstolo Paulo, já estou aqui a concluir, o apóstolo Paulo diz assim em Efésios 2:8, Efésios 2:8 e 9 também. Porquanto pela graça sois salvos, aleluia, por meio da fé, não da lei, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem por intermédio das obras, por mais obras que façam por aí, a fim de que ninguém venha se orgulhar por este motivo. Irmãos, você pode ter centenas de imagens lá em sua casa que você não vai ser salvo por causa disso. Pelo contrário, isso não vai ser peso na sua vida. Agora, o amor de Deus e o amor por Deus torna-se na nossa motivação, amém? Para aceitarmos e confiarmos plenamente a salvação que o Senhor nos oferece. Aleluia, pela obra que Ele fez. E assim nós vivemos. Amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como a nós mesmos, guardando o Velho Testamento, a lei e os profetas. Então, será que Deus nos pode salvar do pecado? Claro que sim. E depois de sermos salvos do pecado, será que Deus nos pode livrar do pecado? É outra questão. Se a tentação foi muito grande, o apóstolo Paulo diz que Ele dá-nos uma saída. Mas se não for, somos nós os responsáveis a não cairmos em tentação. Amém, queridos? E assim, tal como Jesus, imortal, homem imortal aqui na terra, foi pregado na cruz, ainda homem imortal. E no fim, quando todo o pecado caiu sobre Ele, Ele tornou-se mortal. Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus pôde morrer por si e por mim. Ele fez isso por nós. Ele nos ama dessa maneira. Não é a religião que o salva, seja quem for. Treta! É Jesus.
Eu estou a dizer aqui para ficar gravado. Conversa. A salvação é do Senhor Jesus. Mais ninguém. Não há outro nome aqui embaixo na terra pelo qual se deve ser salvo, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, no dia da ascensão do Senhor, Ele morreu, desceu aos infernos, foi sepultado, o seu espírito desceu aos infernos, ao terceiro dia ressuscitou, andou com os seus discípulos ainda a dar os últimos toques de ensinamentos doutrinários e revelação do Espírito aos seus homens, durante 40 dias, depois ascendeu aos céus. Quando chegou aos céus, quando Ele ascendeu aos céus, naquele dia, o mesmo vai acontecer consigo e comigo no nosso dia, quando nós deixarmos esse corpo e formos encontrar com o Senhor. O Senhor vai nos dizer a mesma coisa, eu creio. Aquilo que está lá em Hebreus 1, versículo 9. Hebreus 1, 9. Aleluia. A primeira linha desse versículo. Amas o direito e odeias a iniquidade. Meu filho, minha filha, bem-vindo, entra no reino do teu Senhor. Porque tu amas o direito, tu amas o que é justo, o que é verdadeiro e odeias a iniquidade. Por isso mesmo, entra no gozo do seu Senhor, porque eu vou te ungir com óleo de alegria, tal como eu ungi Jesus. Amém? Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Oh, glória a Deus! Então, nós devemos amar o direito de Deus e odiar a iniquidade. Que nesses dias, os homens aqui na terra, ao bom chamam mal, à luz chamam trevas, ao doce chamam amargo, ao salgado chamam sei lá mais o quê, à luz chamam trevas, trocam os valores, porque nós sabemos a que espírito eles vêm. Nós vamos ficar firmes no Senhor nosso Deus. Vale a pena, irmãos, porque há lá uma eternidade à nossa espera. Depende, o lugar bom ou mau, onde nós vamos ficar nessa eternidade, depende da nossa escolha, cada um de nós. Que amemos o direito e que odiemos a iniquidade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Ajuda-nos a sermos bons filhos, submissos à Tua palavra. Sim, Deus, cumprindo com a Tua palavra, cumprindo, Senhor, com a lei e os profetas, o Velho Testamento, cumprindo com o Novo, andando na Tua graça, vivendo pela fé, sobretudo amando a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do nosso ser, e amar o próximo como a nós mesmos, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome para todo sempre. Ajuda-nos, ó Deus, porque o nosso intuito, a nossa motivação nesta vida é agradar-te. Sim, Deus. Desejamos que Tu te agrades de nós, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Obrigado por ter sido paciente para conosco, amoroso para conosco. O Teu amor é incondicional. O Teu amor não tem condição. Se fizeres isso, eu vou te amar. Não. Tu amas. Ponto. Tu amas o pecador, mas odeias o pecado. Obrigado, Senhor. Tão imenso amor. E nós oramos para que mais e mais pessoas possam vir conhecer tal como Tu és. Tu, o Senhor, não mudas. Obrigado, Senhor. E os santos do Senhor Jesus dizem: amém, amém, amém. Glória ao Teu santo nome. Bendito sejas em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor aí. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Nós te amamos. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Mais, Senhor. O Rei é exaltado. Se alguém precisa de oração, venha, vamos orar. Se não, Pai, eu oro uma semana de vitória para os Teus filhos, nos seus trabalhos, nos seus lares, se fizerem viagens, nas suas viagens, fizerem o que eles fizerem, que seja, Senhor,
protegidos, abençoados e favorecidos por Ti, Senhor, em suas vidas. Guarda-os, Senhor, a cada um de nós e aqueles que não puderam vir hoje, onde quer que eles estejam. Eles amam-te, Senhor, Tu os amas, Pai, e nós os amamos. Nós oramos a Tua bênção sobre eles também, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre é exaltado. Seu santo nome, Ele é o Senhor, sua verdade vai ser